Eu sou da época do Kibiloco, Uhum. do site lá. E era sensacional, Placas do Brasil. Como eu ria amava com aquilo, Aquilo era uma gente. sessão muito colaborativa, né? Porque os leitores mandavam placas e sinais e avisos e… Às vezes até um papelzinho branco num buffet, né? De restaurante por quilo. Cara, era muito É engraçado. sensacional. Muito engraçado, porque você vê que o Brasil… São vários países num só, né? E essa coisa das pessoas quererem cada vez mais falar inglês e de um jeito… Nossa, era muito engraçado, muito divertido. Fizeram até um livro depois chamado… E o autor pediu autorização pra publicar algumas placas que tinham no Kibiloco e eu liberei pra Olha ele. só. Ficou bem legal, cara. Bem interessante. Cara, e eu acho que isso foi o início do meme no Brasil, né? Aqui hoje tudo a gente chama de meme, mas se a gente olhar pra trás, isso aí já era meme. Pois é, Já tava ainda bem que fazendo. você falou. Gostaria inclusive de Claro. ganhar as royalties por isso, né? Aham. Porque o Kibiloco foi um dos primeiros A fazer memes. criar os memes, né? Várias coisas do Kibiloco naquela época viraram virais, né? Não existia esse termo, né? O Não viral. O viral existia. surgiu durante o Kibiloco. Que isso aqui ficou viral. E de várias coisas que surgiram lá, né? Tipo a mulher do sanduíche Ishi, o Jeremias, dança do quadrado. Até hoje as pessoas falam, cada um no seu quadrado. Que é o refrão da dança do quadrado. Eu que lembro foi disso. lançado pelo Kibiloco. Então, Olha aí. virou uma expressão, né? Você falou de placa, lembrei uma vez eu li uma placa na porta de um motel que tava escrito assim: manchas de xixi e cocô serão cobradas taxa extra. E Acho eu- justo, mas acho ok. Justo. Aí eu fiquei pensando, já deve ter encontrado cada coisa. Muita coisa. Eu queria muito ser amiga de uma funcionária de um motel, porque essa mulher já deve ter visto tanta coisa. Nossa, mas eu não sei se eu queria saber. Eu acho que, Ai, eu ia Eu acho que eu não ia mais. acho que às vezes a ignorância é uma bênção, né? É bom ficar sem saber. É bom ficar sem saber. Agora, como que veio a ideia do Porta dos Fundos? Porque eu realmente acho que você mudou, assim, a forma com que a gente consumia humor na internet. Na internet não, né? Na TV. Porque antigamente era aqueles quadros meio toscos na TV, né? Não vou citar nome, mas… Sempre aquelas coisas assim, Zorra. muito… Tipo, né? Tipo a Zorra gente- Total. Não, pode coisas falar. assim, meio Acho que até eles estereotipada. sabiam que era ruim. E… Às vezes era tão ruim que a gente ria porque era ruim. Mas ninguém… Então, mas você fez uma coisa que ninguém fazia, que era justamente tratar coisas assim, reflexões importantes de uma forma engraçadíssima. Crítica social, né? Crítica social, exatamente. Todos os vídeos lá do Porta tem isso. Mas assim, você consegue compartilhar… Como que foi esse processo? Você teve a ideia, alguém chegou à ideia Não, com a ideia? na verdade, assim, o Kibiloco já existia e o Ian SBF, que é um dos diretores do Porta, ele tinha um site chamado Anões em Chamas. Só esse nome hoje já seria cancelado, mas tudo bem. Ele tinha um site chamado Anões em Chamas, ele produzia uns vídeos que eram muito bons. Uns curtas, assim. O Ian é um diretor muito talentoso. Quando eu vi os vídeos do Ian, eu falei assim, cara, eu quero muito chamar esse cara pra trabalhar comigo. Porque eu tinha roteiro, mas eu não sabia filmar. Eu não sabia que câmera usar, a luz, iluminação, nada disso. Aí eu chamei o Ian e falei assim, pô, Ian, vamos fazer umas coisas? Eu escrevo, você filma. Ele, pô, vamos. Tanto é que o Porta dos Fundos chegou a se chamar, antes de surgir, Kibe em Chamas. Porque era a mistura do Kibiloco com Anões em Chamas. Quando a gente começou a fazer as coisas juntos, os vídeos, a gente sentiu falta de outras pessoas pra estar com a gente ali no projeto, né? Atores, roteiristas. Então a gente chamou o Fábio, o Gregório, depois veio o João. E todo aquele elenco da primeira fase do Porta dos Fundos. Rafael Infante, Marcos Magela, Júlia Rabelo, Clarice Falcão, Letícia Lima… E veio esse pessoal, a gente começou a fazer os vídeos, a gente fez os vídeos, a gente começou a filmar em 2011 pra estrear em 2012, pra ter já uma frente de vídeos pra fazer. E foi muito bom. A gente, assim como você tá falando, a gente também via que o humor na TV era muito ruim. E ruim não só porque era sem graça. Era sem graça e batia num lugar… A gente tem uma memória muito curta, né? Se você parar pra pensar, acho que há 7… Não sei se… Entre 6 e 8 anos atrás, o que fazia sucesso na TV era o Zorra com um quadro do cara olhando e falando assim, isso é uma bichona. Ele pegava um cara que desmunhecava e falava assim, isso é uma bichona. Tá. Isso podia ser engraçado lá nos anos 90, mas tipo, hoje… Qual é a graça de você ver uma pessoa que desmunheca e o cara atesta que esse cara aí é gay mesmo, hein? Nossa, jura? Parabéns, que é um aplauso. Então não era mais engraçado. E antes do Porta, todos nós trabalhávamos na Globo. Eu trabalhava na Globo, Ian, Fábio, Gregório, João, todo mundo era da Globo. E alguns de nós estávamos em
processo de criação ou de elaboração de projetos de comédia na Globo. Só que a gente ainda encontrava essa resistência lá. Porque quem estava no comando de programas como esse olhava o que a gente escrevia e falava assim: mas isso aqui não é piada, isso aqui é panfleto, isso aqui é lacração, isso aqui… E na verdade não era. Tanto é que quando a gente fez o Porta bombou muito, virou o que virou. A Globo tentou levar a gente pra lá, não conseguiu. E depois a Globo mudou o próprio humor deles. Eles acabaram com o Zorra Total antigo, fizeram um novo Zorra que era quase uma imitação do Porta, né? Só que com aquelas limitações da Globo. A gente não tinha limitação nenhuma, então a gente falava palavrão. Você, quando dá uma topada, você não fala macacos me mordam, ai caramba. Você fala puta que pariu, vai tomar no cu, topada do caralho, quem botou essa porra dessa mesa aqui? E a gente falava, a gente escrevia como a pessoa fala assim em casa. E acho que essa identificação foi muito instantânea entre a audiência e o que a gente escrevia e produzia. Talvez quem tenha feito um pouco disso, assim, de forma bem branda, seja o Cacete Planeta. O Cacete Planeta, eu acho que era outra pegada, assim. O Cacete Planeta revolucionou o humor na época deles também, mas o Cacete Planeta era uma coisa mais… Até pela origem deles, era uma coisa mais parodiando o jornalismo do que… Tanto é que eles começaram a fazer muita paródia de novela no fim da era deles na Globo, e que aí eu não achava engraçado, porque era uma coisa muito em busca do Ibope, né? Eles queriam… Acabava a novela, já começava o Caceta fazendo a novela fake deles, brincando, parodiando a novela pra aproveitar a audiência da novela. Mas o Caceta que eu gostava de assistir era aquele Caceta mais antigo, que eram os caras fazendo jornalismo na rua. Era o cara entrevistando a pessoa e falando merda, falando de política, falando… Isso era uma ousadia pra Globo na época. Mas também foram bem ousados e com uma linguagem nova e que desvirtuava e satirizava um gênero já estabelecido, né? Pela maior emissora de TV do hemisfério sul do planeta. Então era muito legal também. E depois do Porta dos Fundos, teve outra galera fazendo conteúdos próximos, né? Gerou isso de o pessoal copiar esse formato, porque viu que deu certo e começou a fazer igual. Hoje, já tem quantos anos que o Porta dos Fundos tá no ar? Porta dos Fundos começou em 2012, a gente vai fazer 12 anos. Caramba. 12 anos. Bastante tempo. Nem parece que já tinha tudo isso. Eu até tava pensando, eu queria saber o que tu acha do humor que agora não é mais do mesmo jeito, que o Pânico na TV tinha antigamente. Na época ali da zoeira do Fred Mercury prateado, aquela coisa toda. Que a gente sabe que mudou muito, né? Acho que ele tentou se adequar mais ao que o mundo é hoje, que já tem um pouco mais de cancelamento e tudo mais. Eu reparo que não é mais do mesmo jeito. Mas o Pânico na TV de uns 10 anos atrás ali, o que tu achava? Então, o que eu gostava do Pânico era a maneira como eles lidavam com essa indústria das celebridades. Isso eu achava muito interessante. Porque pelo menos eram os quadros que eu mais gostava do Pânico. Tipo, quando tinha aqueles quadros de… vou botar umas modelos aqui pra escorregar carregando uma melancia num tobogã em Atibaia. Eu não gostava disso, não achava engraçado. Era meio forçado. Era muito forçado. Eu gostava era quando esses caras iam pra porta de lançamento da revista Caras, ou lançamento do filme, pré-estreia do filme e tal. E aí você tinha ali, entre aqueles repórteres e comediantes muito bons, muito talentosos e que faziam abordagens diferentes. Tinha o Eduardo Sterblit fazendo Fred Mercury prateado, que era hilário. Tinha o repórter Vesgo, que era extremamente inconveniente e ousado. Tinha o Ceará fazendo aquele Silvio Santos, o Carioca fazendo imitações. Eles eram imitadores muito bons, né? Então essa abordagem deles com celebridades e pessoas que se levam muito a sério, eu gostava muito disso. Porque tudo que tem essa irreverência, me agrada, sabe? Eu gosto muito de tirar essas pessoas que se acham acima do bem e do mal da zona de conforto delas. Então, assim, político que se leva muito a sério, eu tenho vontade de chegar pra esse cara e falar assim: que leva a sério? Você é um bosta, você caga, você dorme igual todo mundo, você come igual todo mundo. Você não é a rainha da Inglaterra. Quem você pensa que é? Então, assim, hoje em dia… Pastor hipócrita é o tipo de gente que eu mais odeio, assim. Quando é deputado, pastor hipócrita, então é que eu mais quero dar porrada.